Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Amém. Bom dia, podem se sentar. Os irmãos que estão nos acompanhando nas redes sociais também. Uma excelente manhã de domingo a todos. Glória a Deus. Que bênção. Faltou, né, Márcio? Nada melhor do que terminarmos o último domingo do ano celebrando, não é verdade? Uau, chegamos no final do ano, queridos. Último domingo do ano de 2024. E estamos encerrando esse ano. E se vocês perceberem, todas as canções que foram ministradas nesta manhã nos comissiona algo, nos leva a algo, a cumprir o propósito, ganharmos vidas. Os pastores que iniciaram o culto hoje, o pastor Miquel e a pastora Gisele, leram um texto sobre nós sairmos de um tempo de inércia, de um coração de pedra e entrarmos num coração de carne, vivermos um coração de carne cumprindo o propósito. Eu quero orar com vocês antes. Feche os seus olhos. Pai, estamos aqui nesta manhã, agradecidos ao Senhor pelo seu cuidado, pela sua fidelidade. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelo seu carinho, pela sua fidelidade. Estamos hoje no último domingo deste ano de 2024, como igreja reunidos nesse lugar, parte de uma família, Senhor, que tem se aliançado para viver um propósito. Estamos gratos a Ti, Senhor, felizes pelo que o Senhor fez, gratos pelas conquistas. Tivemos lutas, sim, mas tudo isso faz parte para o nosso crescimento, para um romper, e nunca termina, Senhor, enquanto o Senhor não vier nos buscar. Estaremos aqui cumprindo o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Queremos neste ano entregar tudo que o Senhor nos entregou, as conquistas e as lutas, e partirmos para um novo tempo, um novo ano de vitórias, de conquistas e, claro, Senhor, de batalhas em que nós viveremos, enfrentaremos, mas com certeza maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Senhor está à nossa frente, a batalha é do Senhor. Nós, como Moisés orou, oramos. Se o Senhor não for conosco, não nos faça subir desse lugar. Que o Senhor esteja conosco, Senhor, em tudo, em todo momento, em todo tempo. Espírito Santo, nós oramos para que nesta manhã a Tua palavra, ela venha como rema às nossas vidas. Que ela não volte para Ti sem cumprir o propósito pelo qual ela será enviada da parte de Deus aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Você já cumprimentou a pessoa que está do seu lado? Já deu uma graça e paz? Bom dia a eles. Aleluia. Hoje eu gostaria de apresentar a vocês, nesta manhã, o tema de 2025. E quero começar com a introdução, mostrando para vocês uma introdução. E nessa introdução quero fazer uma transição de 2024 para 2025, amém? Daqui a pouco eu vou dizer o tema do ano, mas por enquanto nós já vamos entrar nessa parte onde está escrito introdução, transição de 2024 para 2025. Nós vivemos um ano, queridos, muito especial. 2024 foi um ano em que nós estivemos buscando esse estabelecimento de Deus sobre nós, através dos 12 filhos de Jacó, através das tribos de Israel. E foi um ano, na verdade, que nos trouxe assim
uma base, uma solidificação. E eu sou muito grato a Deus. Eu lembro-me quando Deus nos deu esse rema para que nós pudéssemos estar vivendo isso. E para esse próximo ano, nós, como uma preciosa, vamos dizer assim, família de aliança, nós chegamos aqui ao final de 2024, um ano que fomos marcados por Deus em um tempo de estabelecimento de fato de governo, onde Deus esteve ministrando áreas das nossas vidas. Não sei se vocês comigo foram percebendo assim, que mês após mês Deus ia somando, acrescentando, fortalecendo, ministrando as nossas vidas. Foi um ano muito especial. Deus, Ele nos conduziu a um tempo de consolidação, de edificação, de alicerces espirituais sólidos, através dos filhos de Jacó. A impressão que eu tinha, inclusive alguns irmãos chegavam a nós e diziam: pastor, é tanto assunto, dá para continuar esse assunto, é tanta coisa, é tanta informação, e de fato, e nós entendemos que não deveríamos parar, deveríamos dar continuidade. Ainda conversando com a pastora Priscila esses tempos atrás, sobre começo de novembro, né, a gente já começou a buscar de Deus uma direção para esse próximo ano. Começamos a ouvir algumas impressões, alguns irmãos compartilhando, assim como nós temos aprendido com a nossa liderança, a apóstola Valnice, ela sempre muito atenta, buscando a Deus, buscando o Senhor, buscando as direções da parte de Deus sobre o próximo ano, tentando ouvir o Espírito Santo. Eu não sei se vocês inclusive ouviram essa semana o vídeo que a apóstola Valnice nos enviou, pedi para a pastora Fernanda estar compartilhando com todos. Nós até colocamos na lista de transmissão, onde a apóstola Valnice, ela nos traz o rema, o decreto para esse ano de 2025. Nós vamos dar continuidade, um ano de portas abertas, né? Ela ainda vai trazer ainda muita direção, está ainda buscando. Então, como igreja a nível Brasil, em SEGEC a nível mundial, nós estaremos vivendo um ano muito importante, um ano de portas abertas, baseado no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 e 8, aonde diz ali que Deus colocou uma porta diante de nós, e as portas que Deus abre, ninguém fecha, e as portas que Deus fecha, ninguém abre. E nós vamos viver um ano muito promissor, vai ser um ano muito importante. E nós, como todos os anos, queridos, buscamos estar debaixo dessa direção, dessa revelação, através da nossa liderança a nível nacional. Mas todos sabem também que já há alguns anos nós temos também buscado, como uma igreja local, um rema de Deus para nós. Entendemos que cada cidade, entendemos que cada realidade de contexto espiritual, de contexto de localidade, nós precisamos, como igreja, buscar um rema da parte de Deus para aquele lugar, para aquela igreja, para aquela família, para aquela localidade. Até porque nós entendemos que as ações e as manifestações de Deus para as realidades culturais, realidades locais, são distintas e diferentes umas para outra. E todos os anos a gente tem buscado da parte de Deus essa revelação, esse discernimento de Deus para a nossa igreja local. E nós vimos isso se movendo, se manifestando durante todo o ano aqui em nosso meio. Cada mês foi uma oportunidade da gente aprender com os filhos de Jacó, explorando temas tão importantes como, por exemplo, janeiro desse ano nós estávamos explorando um tema como força. Começamos o ano com força, Rubem. Depois nós exploramos sobre proteção, santidade, prosperidade, expansão, frutificação, generosidade e tantos outros. No fim, esse último mês nós estivemos compartilhando um pouquinho sobre, até o dia 15, sobre a generosidade.
Eu creio que foi o ano que nós fomos estabelecidos em princípios que refletem o governo de Deus em nossas vidas, em nossas famílias, em nosso ministério. E agora, em 2025, Deus nos chama, eu percebo isso, eu sinto isso no nosso espírito, pastora Priscila, e como eu disse, alguma testificação de vários irmãos, Deus nos chamando a um novo nível, Deus nos levando a um nível diferente. Nós vamos sair de um governo, de um estabelecimento e entrar no ano de prática, no ano de ação, no ano de atitude, e esse é o tema do ano que vem. Nós vamos sair do governo e vamos entrar no ano de movimento. Nós vamos sair do governo e vamos entrar no movimento. Diga comigo, 2025 será um ano de movimento. Esse vai ser o tema do nosso ano, no próximo ano de 2025. Um ano de movimento. Nós queremos entrar debaixo de uma direção clara da parte de Deus, onde nós vamos sair para a ação. Nós vamos ser levados a sair desse contexto, queridos, de quatro paredes e vamos agir, vamos nos movimentar, vamos entrar em uma ação, em uma atitude, em algo mais concreto. Quero que você repita comigo e fale para o seu irmão assim: o ano que vem será o ano do movimento. Que tal você dar uma balançada na pessoa? Não gosto muito de fazer isso, mas isso eu vou fazer. Dá uma balançada, diz, vai ser o ano do movimento. Amém? 2025 vai ser um ano de movimento. Como eu creio nisso, queridos? Isso vai criar uma identidade nas nossas vidas de uma forma muito forte, dia após dia, e nós vamos entender isso já hoje, e depois de amanhã, na terça-feira, na nossa virada do ano, nós vamos compartilhar um pouco também, mas eu gostaria de ler um texto com vocês, que está em Êxodo capítulo 14, versículo 15, nessa versão que nós vamos ler, este vai ser o versículo rema para o nosso próximo ano de 2025, onde o Senhor chegou para Moisés e disse uma coisa muito importante. O povo de Israel tinha saído do Egito, estavam debaixo de opressão durante muitos anos, 430 anos debaixo de muita opressão, saíram, foram libertos, chegaram diante do Mar Vermelho, e ali eles começaram a clamar, porque o inimigo estava vindo atrás deles, e eles não sabiam para onde ir, para trás não podiam voltar, à frente estava o mar, e o Senhor chegou a Moisés e disse para o povo: Moisés, diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Êxodo capítulo 14 diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dizes aos filhos de Israel que marchem. Aqui eu pedi para colocar entre aspas: dizem aos filhos de Israel que marchem. Diga à família de aliança que marche. Diga a Insegec São José dos Campos que marche. Eu creio, queridos, que o Senhor está nos dizendo isso aqui. O Senhor nos disse: por que clamas a mim? Queridos, nós temos clamado, temos orado, temos buscado a direção de Deus. Foi um ano de estabelecimento. Chegou o tempo da gente colocar as nossas orações em ação. Oração é orar mais ação, é orar e agir. E eu tenho certeza que Deus está nos chamando, dizendo: diga aos filhos de Israel, diga à família de aliança que marchem. Vai ser um ano, queridos, de muita marcha, um ano da gente se movimentar, um ano da gente viver o propósito que Deus tem para nossas vidas, porque eu creio que esse texto, ele reflete a essência do movimento. Como será o ano do movimento? Marchar, se movimentar, ele reflete isso. Ele reflete esse ano de movimento. Não é tempo de nós permanecermos mais parados.
Eu creio que chegou um tempo de nós avançarmos em direção às promessas de Deus para nós aqui neste lugar. Amém, queridos? O ano que vem será um ano muito promissor, um ano que tem algumas direções da parte de Deus sobre o significado do tempo, o significado do ano, o significado do governo, o significado de tudo aquilo que nós temos vivido. E assim como o povo de Israel, ele foi desafiado a atravessar o mar vermelho. Deus nos chama, Deus te chama, Deus nos convida a confiar na direção dEle, seguir em frente mesmo diante de desafios e mesmo diante de muitas incertezas que estão diante de nós. Muitas incertezas que estão acontecendo, que estão se revelando. Eu creio que Deus está à nossa frente e Ele vai nos conduzir. Deus está falando com muitas pessoas já aqui nessa manhã. Deus já está falando com você e você sabe disso. Deus vai nos levar, queridos, diante de tantas incertezas, diante de tantos desafios, nós vamos ser desafiados a nos movimentar. Um ano de movimento, um ano de ação, um ano de atitude. Esse foi o primeiro ponto que eu quis compartilhar com você, saindo do ano de governo e entrando no ano de atitude, no ano de ação. O tema da ministração eu quero repetir, diga comigo, do governo ao movimento. Pode dizer isso mais forte? Do governo ao movimento. Mais uma vez, do governo ao movimento. Aqui está um rema para todo um ano, queridos. Nós vamos sair de um ano de estabelecimento de governo e vamos entrar num ano de movimento. Um ano de ação, um ano de ver milagres nesse lugar. Um ano de ver sinais nesse lugar. Um ano de ver curas neste lugar. Um ano de ver a revelação de Deus nesse lugar. Um ano de ver os dons espirituais se manifestando nesse lugar. Um ano de ver os dons ministeriais se manifestando nesse lugar. Eu creio que Deus está nos levando de um ano de governo para um ano de movimento. Um ano de ação, um ano de atitude. E o segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês é o legado que nós estamos deixando em 2024. Que legado é esse? Queridos, qual foi o fundamento de 2024? Diga comigo, foi um ano de estabelecimento. Esse é o legado que nós estamos deixando neste ano de 2024. Estamos indo para 2025, mas estamos deixando um legado. Hoje, exatamente hoje, nós nos reunimos aqui, queridos, para marcar um momento profético. A transição de um ano repleto de estabelecimento, um ano que nós estivemos sendo estabelecidos diante de um governo, para um ano de movimento, um ano de avanço no reino de Deus. Um ano de avanço no reino de Deus. Em 2024, nós vivemos um ano do estabelecimento do governo, onde mês a mês, como eu disse ainda há pouco, nós associamos cada filho de Jacó a um tema espiritual, e isso foi fortalecendo os alicerces da nossa igreja, isso foi fortalecendo os alicerces das nossas vidas, das nossas famílias, do nosso ministério. Como por exemplo, eu vou repetir, eu disse isso ainda há pouco, em janeiro, nós estivemos aqui aprendendo sobre Rubens, a força que vem de Deus, e nesse mês de janeiro do ano passado, nós fomos, queridos, fortalecidos para começar um ano com ousadia. No mês de fevereiro, com Simeão, nós mergulhamos numa proteção divina, onde nós aprendemos o que é a proteção de Deus, estarmos protegidos pelo Senhor, reconhecendo que a proteção de Deus tem que ser um estilo de vida sobre nós, estarmos debaixo das asas do Altíssimo, escondidos, e assim, claro, nós seguimos mês a mês, crescendo em santidade, em louvor, em graça, em prosperidade. Nós crescemos, queridos, em tantas revelações da parte de Deus, e culminamos esse mês com Benjamim, onde nós entendemos, onde nós fomos ensinados sobre a generosidade
entendendo que a generosidade deve marcar nossas vidas. Nós entendemos que o governo de Deus também se manifesta na generosidade. O governo de Deus é generoso. Nós vimos isso na tribo de Benjamim. Mas esses temas que nós compartilhamos, eles nos levaram a compreender que o governo de Deus, ele começa dentro de nós e se manifesta ao nosso redor. A força começa em nós e nós levamos essa força. A proteção começa em nós, levamos essa proteção. A prosperidade começa em nós e nós levamos essa prosperidade. A generosidade e assim sucessivamente. Esses temas nos foram levando a compreender isso, queridos. O ano do estabelecimento do governo de Deus foi uma fundação. Diga comigo, o ano do estabelecimento do governo foi uma fundação para o ano do movimento. Tudo que nós vivemos esse ano, eu confesso assim, eu falo com um certo saudosismo, se eu pudesse dizer isso. É como se estivesse ficando um gostinho de quero mais. Eu sinto isso. 2024 está ficando um gostinho de quero mais. Mas não vai parar por aí. Porque tudo que nós vivemos foi uma fundação, uma fundamentação para o que virá, para o próximo ano. Nós não teríamos, queridos, como suportar o que virá no próximo ano, se nós não nos submetêssemos ao que nós recebemos nesse ano de 2024. Em outras palavras, não terminou ainda. 2025 nós vamos nos lembrar muito de tudo que Deus foi fazendo nesse ano de 2024 em nossas vidas, em nossa família e aqui na igreja. Você vai se recordar de todos esses temas. Nós vamos nos recordar desses pontos porque eles vão ser muito úteis para aquilo que virá diante de nós. Nós vamos perceber que sem essa fundamentação, que sem esse estabelecimento desse governo, se ele não tivesse acontecido em nossas vidas durante esse ano, nós não teríamos forças para suportar o próximo ano, o que Deus nos trará. Então em 2024 nós construímos fundamentos firmes, nós trabalhamos, queridos, nossos valores, ou nos valores que Deus nos deu como igreja, onde cada mês foi uma peça de um alicerce espiritual. Deus foi montando um quebra-cabeça, trazendo um alicerce espiritual para aquilo que nós vamos precisar no ano de 2025. Foi um ano de organização, foi um ano de alinhamento, foi um ano de estruturação. Foi um ano onde Deus foi nos dando base, e assim como Jacó, ele estabeleceu as bases para a fundação da nação de Israel, Deus foi fazendo isso por meio dos seus filhos, nos dias atuais aqui no nosso meio. Eu creio nisso. Nós, sim, assim como os filhos de Israel foram esses canais de Deus, as tribos foram essa base para estabelecer a nação de Israel, eu creio que nós também fomos preparados para algo maior que virá diante de nós. Algo maior que está vindo diante de nós. Terceiro ponto que eu quero ministrar nesta manhã com vocês, dentro desse contexto de sair do governo e entrar no movimento, é a direção para 2025. Nós falamos sobre uma transição, nós falamos sobre um legado que nós estamos deixando, mas eu quero já entrar também na direção para 2025. Qual é a direção profética para 2025? Diga comigo, uma ação ao movimento. A direção de Deus, queridos, para 2025 é uma ação ao movimento. Essa é a direção que Deus tem para nós, do governo ao movimento. É uma ação, é uma atitude. A direção de Deus para o próximo ano é um chamado à ação. Deus está nos chamando à ação. Quando eu digo isso, queridos, isso envolve muito mais
do que a gente sair da nossa casa e vir para um culto. Isso envolve muito mais da gente participar de uma célula. Isso envolve muito mais do que a gente viver tudo o que nós já vivemos como cristianismo até hoje. É uma direção profética de Deus para nós como igreja, onde Deus vai nos levar desse governo a esse ano de movimento. O que significa movimento? Vale ressaltar, movimento, queridos, dentro de um contexto teológico, é fé em ação. Movimentar é a gente exercitar a nossa fé e deixar com que a nossa fé entre em atitude. É a gente avançar com intencionalidade para cumprir um propósito de Deus. Eu creio que movimento, Deus está nos levando a isso. É eu e você avançarmos com intencionalidade. É a gente ser intencional em tudo aquilo que nós vamos fazer. Tudo aquilo que virá diante de nós, queridos, nós vamos provocar milagres. Nós vamos provocar as ações, nós vamos provocar as atitudes. Movimento significa sair de um lugar de conforto e avançar para o propósito de Deus. O fundamento, a gente entende que durante 2024 foi sendo estabelecido e agora nós somos chamados a entrar num fluxo do Espírito Santo. Um fluxo de movimento, vivendo um ano de avanço, um ano de transformações, um ano de impacto. Eu creio que 2025 será um ano de impacto. Nós vamos impactar o nosso bairro, nós vamos impactar a nossa sociedade, nós vamos impactar a nossa cidade, nós vamos impactar os nossos vizinhos, nós vamos impactar as pessoas que trabalham junto conosco. Movimento significa a gente sair dessa zona de conforto. E assim como a igreja primitiva não ficou apenas ali no cenáculo, quando ela foi cheia do Espírito Santo, mas ela entrou num movimento, se espalhou por toda a terra. Eu entendo que nós também somos desafiados a nos mover e fazer discípulos a todas as nações. Eu creio que é isso que Deus está nos fazendo. A virada desse ano, queridos, será algo bem diferente. Depois de amanhã nós vamos ter um culto profético aqui neste lugar. Eu vou falar um pouquinho mais já sobre isso. Onde Deus ele vai nos levar a esse movimento, onde a gente vai sair de um ano profético e entrar debaixo dessa movimentação da parte de Deus. E eu vou repetir, porque eu creio que assim como a igreja primitiva, ela não ficou presa, parada num cenáculo, cheia do Espírito Santo, falando em línguas, mas ela saiu para cumprir o propósito. Nós neste próximo ano seremos comissionados por Deus para irmos e fazer a diferença lá fora. Sairmos e fazer a diferença na vida das pessoas. Eu entendo que Deus nos chama a entrar em um novo tempo, em um tempo de movimento, onde não apenas nós somos estabelecidos, mas nós sairemos para avançar com intencionalidade e expandir o reino de Deus. Quando eu falo de expandir, você vê, eu vou falar só de um. Nós vivemos esse ano, um ano, acho que foi em agosto, nós vivemos o mês da expansão. E nós vamos viver muito isso o próximo ano. É o que eu disse ainda há pouco. Tudo que nós vivemos esse ano, ponto por ponto, mês a mês, não foi por acaso. O Espírito de Deus intencionalmente foi trabalhando nossas vidas para viver isso no ano que vem. Quando nós falamos de expansão, queridos, que nós vamos expandir o reino de Deus no próximo ano, nós vamos viver o que nós fomos estabelecidos neste ano no próximo ano. Expansão, expandir o reino. Então eu creio que depois do estabelecimento, agora Deus nos chama à ação. Esse é uma direção de Deus para nós, é um chamado à ação. Um chamado a nos movimentarmos, um chamado a sair desse contexto de estar estabelecidos e viver o propósito. 2025 será um ano de movimento. Um ano de movimento. A base foi estabelecida e o chamado de Deus é claro: saia do lugar de estabilidade e entre no fluxo do Espírito Santo.
Saia do lugar de estabilidade e entre no fluxo do Espírito Santo. Em 2024, Deus nos deu estabilidade. Agora Ele nos chama ao avanço. Agora Ele nos chama para avançar. E assim como a igreja primitiva, queridos, ela começou no cenáculo e depois ela se espalhou por toda a terra, nós também somos desafiados a sair das paredes do templo e impactar as nações, impactar as pessoas, impactar aqueles que estão à nossa volta. A partir do dia 1º de janeiro, nós daremos início a um novo capítulo aqui nesse lugar. 2025, repita comigo, será um ano de movimento. Vamos mais bonito? 2025 será um ano de movimento. Agora, olha que interessante, queridos. Assim como em 2024, nós seguiremos um padrão profético e organizacional, mas agora sobre uma perspectiva diferente. Não mais sobre os filhos de Jacó e nem sobre as tribos de Israel, mas agora nós seguiremos em 2025 um padrão bíblico, profético, organizacional, sob a perspectiva dos apóstolos, dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Nós vamos entender isso, queridos, de uma forma muito clara, porque eu creio que há uma chamada profética de Deus para nós como igreja local neste próximo ano. Estou me referindo isso exclusivamente a uma igreja local. Aqui, nós, queridos, assim como os apóstolos foram enviados, nós também seremos enviados, nós também seremos comissionados para levar adiante a obra de Deus, edificando vidas e impactando a nossa sociedade. Nós saímos de um contexto da igreja lá atrás, que era ainda o povo de Israel, que precisava ser estabelecido com os 12 filhos de Israel, os 12 filhos de Jacó, as tribos serem estabelecidas. Agora nós estamos, depois desse estabelecimento, depois que o povo de Israel foi estabelecido, depois do governo ter sido estabelecido, nós já estamos entrando numa era diferente, a era do tempo de Jesus, onde ele esteve com seus 12 apóstolos, não mais para ser estabelecido, mas agora sendo comissionados. Não mais como uma base, mas agora cumprindo o propósito que foi estabelecido na base. Conseguem compreender, queridos? Onde Deus está nos levando, onde Deus vai nos levar nesse próximo ano. Eu creio, cada mês será dedicado a um apóstolo no próximo ano. Juntamente com um apóstolo, em cada mês, nós teremos um tema específico. Por exemplo, janeiro será o mês, nós falaremos sobre o apóstolo e nós também falaremos sobre um tema específico de janeiro, que será sobre Se você quer de verdade saber qual será o apóstolo em janeiro, e se você quer saber qual será o tema do mês de janeiro, é muito simples, é só você estar aqui no culto de virada, depois de amanhã, e você vai saber qual será de primeira mão o apóstolo e o tema do mês de janeiro. Assim seguiremos. Nós, queridos, nesse próximo ano, eu creio que, além de nós vivermos debaixo, olha só, um apóstolo por mês, um tema específico do ano, não para por aí. Nós também viveremos debaixo de algumas direções da parte de Deus, associado a um apóstolo, associado ao tema.
nós também trabalharemos, aqui como igreja local, 12 características durante todo o ano, características essas que foram, escute isso, essenciais na igreja primitiva. E também são características essenciais para o corpo de Cristo, para que esse corpo de Cristo avance. Ou seja, 2025, queridos, nesse ano do movimento, inspirado nos 12 apóstolos, inspirados nos temas de cada mês que nós vamos receber, nós vamos trabalhar características da igreja primitiva, que são as mesmas características das igrejas que mais crescem no mundo hoje. Eu quero fazer um adendo aqui, queridos. Eu comecei a estudar esses 2 últimos meses e buscar em Deus características do que fizeram a igreja primitiva crescer, o que fizeram a igreja primitiva avançar, o que fizeram a igreja primitiva ser influenciadora na sua geração. E eu fui perceber que essas características da igreja primitiva são as mesmas características que as igrejas mais crescem no mundo hoje fazem uso dela. Um apóstolo, um tema e uma característica. Nós vamos trabalhar todos os meses um apóstolo, um tema e uma característica. Eu quero compartilhar apenas com vocês nessa manhã sobre essas características, de como nós vamos nos mover, queridos, onde será um ano em que nós seguiremos mês a mês, aprendendo com os apóstolos, aprendendo com as características que esses apóstolos tiveram em suas vidas, ou seja, características que marcaram a vida deles e características que marcaram o ministério deles. Não só as vidas, não só as famílias, mas o ministério deles. Ainda falando sobre esse terceiro ponto, que é sobre a direção para 2025. Qual é a direção para 2025? Um chamado à ação, um chamado a agirmos. Lá em Apocalipse 3:8, que inclusive será o rema, inclusive será o decreto do próximo ano, num contexto de igreja a nível mundial, queridos, a Bíblia diz assim: eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Eu creio que será um ano muito promissor nesse contexto. O movimento começa quando nós reconhecemos quais são as portas que Deus abriu para nós. Eu entendo que o movimento começa quando nós percebemos quais são as portas que Deus está pedindo para a gente passar. E a gente tem que entrar por essas portas. Quando nós vemos uma porta aberta e você se movimenta em direção a ela, as coisas vão acontecer, elas vão se cumprir. Essas portas, elas são como oportunidades, queridos, de crescimento espiritual, de discipulado, de impacto em nossa igreja, em nossa comunidade, em nossa sociedade. Por exemplo, o ano que vem nós vamos entrar por portas de santidade. Quando nós falamos de portas de santidade, queridos, um movimento primeiramente começa em nosso coração. Nada acontece se a gente não se santificar. Nada se revela se não houver uma vida de santidade. Nada se manifesta na nossa vida se a gente não buscar uma porta. Então, se Deus está abrindo uma porta de santidade, eu preciso entrar por ela. Eu creio que o ano que vem será uma porta de evangelismo. Portas de evangelismo vão se abrir para nós. Onde, queridos, nós vamos avançar em busca com ousadia dos perdidos. Eu creio que o ano que vem será uma porta de discipulado, onde nós vamos multiplicar vidas comprometidas com o reino de Deus. O ano que vem será um ano de portas de transformação social,
onde nós cremos que nós vamos levar Cristo às esferas da sociedade através dessa transformação social. Muitas portas estão se abrindo para nós, e eu creio que nós vamos todos entrar por elas. Portas, Deus nos chama, queridos, a nos mover com fé. Sabemos que Ele já nos preparou esse caminho. Esse ano de 2024, Ele foi nos dando essas chaves, essas direções, e 2025 será um ano de nós entrarmos por essas portas, e aproveitar as oportunidades de vida, onde nós seremos agentes de transformação, em cada área de influência da sociedade. Nós vamos influenciar em cada área, nós vamos influenciar no colégio, nós vamos influenciar na faculdade, nós vamos influenciar com a arte, nós vamos influenciar na política, nós vamos influenciar na família, nós vamos influenciar. Diga comigo, movimento significa sair do lugar de conforto. Amém? Movimento significa crescimento espiritual. Movimento significa, queridos, ser intencional para avançar no reino de Deus. Movimento significa alcançar vidas e multiplicar essas vidas para Cristo. Movimento significa impactar vidas, impactar famílias, impactar comunidades. Movimento significa impactar a nossa sociedade com os valores do reino de Deus. E para nós entendermos o que significa ser uma igreja em movimento, uma igreja que caminha, nós vamos então olhar para o modelo da igreja primitiva, que são essas 12 características que sustentaram o crescimento da igreja primitiva e ainda sustenta hoje as igrejas que mais crescem no mundo. Características, queridos, que nós extraímos da igreja primitiva. Essas características, elas são alicerces das igrejas, foi alicerce da igreja primitiva e são alicerces, eu estou repetindo, até hoje, das igrejas que mais crescem no mundo. Elas são a base de um movimento que Deus quer realizar através das nossas vidas. Eu sei que assim, de primeiro momento, parece tanta informação, tanta coisa, mas isso vai ser digerido mês a mês, onde nós vamos compreender tudo isso. Porque o movimento, eu colocando aqui movimento em, vamos dizer, entre aspas, ou em letra maiúscula, gritante assim, o movimento que Deus espera de nós, ele está enraizado, vocês vão perceber, nessas 12 características da igreja primitiva. A ação, o movimento, o agir de Deus, ele está enraizado nessas 12 características que nós vamos viver durante esse próximo ano, que também são modelos para a igreja de hoje. Ou seja, essas 12 características, queridos, foram e ainda são bases das igrejas que mais crescem no mundo na atualidade. Primeira característica que eu quero compartilhar com vocês, esse é o 4º ponto dessas 12 características essenciais para esse movimento. A primeira delas nós vamos compartilhar com vocês, vocês vão ver, e é tão interessante, que antes de falar sobre isso, antes da gente olhar para os meses de 2025, nós precisamos, claro, compreender um pouquinho o que torna a igreja verdadeiramente a viver um movimento. O que leva a igreja a se movimentar? Qual é a motivação correta de uma igreja que precisa sair de um tempo de inércia, de estagnação e entrar em ação? Essas 12 características, vocês vão perceber que elas são fundamentais, elas sustentaram o crescimento da igreja primitiva e ainda hoje, irmãos, elas sustentam o crescimento das igrejas que mais crescem no mundo. Escute, eu não estou falando que elas são a causa das igrejas crescerem,
elas sustentam o crescimento. Elas são a base de um movimento, de uma ação. Essas bases, queridos, elas nos ajudarão a construir um movimento alinhado com o coração de Deus. Primeira base, primeira característica, na verdade, é visão e propósito. Diga comigo, visão e propósito. Eu só vou dar uma pincelada aqui. 12 características. Pense, tudo isso foi o que a igreja primitiva viveu e o que as igrejas que mais crescem na atualidade vivem. Visão e propósito. Prestem atenção. A igreja primitiva tinha uma visão clara. Proclamar o evangelho e fazer discípulo de todas as nações era a visão da igreja primitiva. Isso era claro para eles. A igreja primitiva sabia o porquê existia. A igreja primitiva sabia porquê e para que existia. Tinha uma visão clara. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 29, versículo 18, que sem visão o povo perece. Uma igreja em movimento sabe para onde ela está indo. Pense comigo, queridos. Janeiro nós vamos viver essa característica. Visão e propósito. Qual é a nossa visão como igreja? Quem nós somos? O que eu faço? Para que eu nasci? Qual é o meu propósito de Insegec, São José dos Campos, família de aliança nessa comunidade, nessa cidade? Nós vamos entender que essa característica, visão e propósito, era e ainda é a base de uma sustentação, de um crescimento. Segundo ponto, segunda característica que nós vamos viver, eu vou passar aqui bem rapidamente para vocês, das características dessas igrejas primitivas e das igrejas que mais crescem. É uma cultura de oração e jejum. Diga comigo, cultura de oração e jejum. Desde Pentecostes, desde lá, nós percebemos que a igreja era uma comunidade de oração fervorosa. A igreja primitiva não parava de orar de dia e de noite. Uma característica de uma igreja que cresce, queridos, é a oração. Eles buscavam poder e direção do Espírito Santo e oração constante. Nós já submetemos aqui algo, a Adinalva, a irmã Adinalva, líder do Ministério de Intercessão. Nós vamos entrar em 2024, no 25, num propósito de intercessão, como nós nunca intercedemos aqui nessa igreja. Nós teremos orações, intercessões de todos os meios possíveis. Passei um livretinho para a irmã Adinalva, acho que tem 32 páginas, se eu não me engano, onde nós seremos levados a um tempo de oração como nunca. As igrejas, queridos, que crescem, elas priorizam a oração e jejum como base de um avivamento e direção da parte de Deus. O movimento começa de joelhos e em comunhão com Deus. Terceira característica da igreja primitiva é que essa igreja, queridos, ela tinha uma estratégia de discipulado. Você vai perceber que Jesus discipulou 12 discípulos para que eles discipulassem outros da mesma forma. As igrejas em crescimento, elas têm clara a estratégia de discipulado, de multiplicação. Multiplicar discípulos, quer dizer, é a essência do movimento. Repita comigo, multiplicar discípulos é a essência do movimento. Discipulado é multiplicação. Amém? Discipulado é multiplicação. Quarta característica da igreja primitiva e das que mais cresce no mundo hoje é uma cultura de evangelismo. Você vai perceber que a igreja primitiva, ela pregava em todo tempo e fora de tempo, como diz em 2 Timóteo 4:2.
eles não cessavam de ensinar e proclamar o Evangelho. Evangelismo não será mais uma opção entre nós, evangelismo será uma missão entre nós. Uma missão, uma cultura, uma igreja em movimento, ela alcança os perdidos. Quinta característica, foco nos relacionamentos. Uau, ainda está no terceiro? Cadê a quarta? Bora lá, vamos comigo aí. Quarta, cultura. Quinta, foco em relacionamento. Aqui, inclusive, eu incluo o ministério infantil. Vocês vão entender esse processo no decorrer do ano. A Bíblia diz que uma igreja que crescia, na igreja primitiva, e as que mais crescem hoje, é uma igreja que tem foco em relacionamento. Ou seja, eles reuniam-se de casa em casa, eles partiam o pão, eles viviam como uma família, e o cuidado com as famílias e a comunidade era algo central para o crescimento da igreja primitiva. Em outras palavras, o amor fraternal é a base para a unidade, para o avanço. Próxima característica que nós vamos viver é uma liderança forte e inspiradora. Você vê isso na igreja primitiva. Você vai perceber que Pedro, Paulo, outros líderes conduziram a igreja com coragem, uma visão clara, e a gente entende que uma liderança forte, queridos, é indispensável para a expansão do reino, porque eu creio que líderes movem outros à direção do reino de Deus. Eu só estou, como eu disse, dando uma pinceladinha aqui. Sétima característica da igreja de Atos dos Apóstolos e das igrejas que mais crescem na atualidade, é uma adoração vibrante e contemporânea. Você vai ver, a igreja adorava com todo o seu coração, queridos. A igreja de Atos dos Apóstolos. A igreja primitiva adorava com liberdade, com profundidade. A adoração da igreja primitiva era fervorosa. A adoração da igreja primitiva atraía a presença de Deus. Amém? Onde eles paravam para adorar, Paulo e Silas estavam ali, preso numa cadeia por volta da meia-noite. Diz a Bíblia que os dois começaram a adorar, e o anjo do Senhor se moveu, meu Deus, as cadeias caíram por terra, houve salvação. A gente vai percebendo que a adoração vibrante é uma característica de uma igreja que avança, de uma igreja em movimento. As igrejas, queridos, em crescimento, hoje elas entendem que a adoração é uma experiência transformadora, porque a adoração atrai a presença de Deus. Nós vamos viver momentos aqui. Eu já tive um pequeno feedback aqui com o Gabriel, uma conversa sobre o nosso tempo de adoração no próximo ano. Aguardem. Deus está nos dando, queridos, canções nossas, sabiam disso? Deus vai nos dar as nossas canções em 2025. Nós vamos cantar as canções que nós sabemos, mas Deus vai nos dar as nossas canções aqui como igreja local. A composição das nossas músicas. Deus já está fazendo isso. Oitava característica da igreja primitiva, queridos, é a inclusividade e o acolhimento. A igreja acolhia os judeus, a igreja acolhia os gentios, a igreja acolhia os homens, as mulheres. Eles quebraram as barreiras culturais, sociais, para acolher todos. Uma igreja em movimento é uma igreja que ama e que acolhe a todos. E nós vamos viver isso, queridos. Abrir as portas para todos é parte de um movimento no reino de Deus. Inclusividade, acolhimento. Vocês vão ver como vai ser nossa parte de diaconia o próximo ano, que envolve acolhimento, envolve inclusividade, como nós vamos receber as pessoas aqui no próximo ano.
vai ser totalmente diferente do que nós já vimos até então. Nona característica é o uso estratégico da tecnologia. Pastor, isso tinha na igreja primitiva? O que vocês acham? Havia tecnologia na igreja primitiva? Queridos, a tecnologia pode ser comparada com as cartas do apóstolo Paulo. Eu só estou dando uma pincelada aqui, que levaram o evangelho a lugares distantes. Hoje nós não precisamos mais das cartas. Hoje nós vamos usar a tecnologia para avançar o mais rápido e o mais longe possível, porque eu creio que alcançar o mundo exige estratégias atuais. Décima, envolvimento social. A igreja primitiva, ela cuidava dos pobres, dos necessitados, mostrando o amor de Cristo em ação. Não só falavam, mas agiam. Igrejas, queridos, que impactam hoje, elas transformam as suas comunidades com ações sociais. Uma igreja em movimento, ela transforma a sociedade. O nosso espaço convivência vai ser parte disso. Vai ser um meio para nós fazermos isso. 11ª característica é o treinamento e a capacitação de líderes. A igreja primitiva, ela treinava novos líderes para multiplicar o trabalho. A gente percebe, queridos, que a formação de novos líderes na igreja primitiva garantiu a expansão contínua da igreja. Os líderes iam crescendo, eles iam sendo treinados. E por último, mensagens bíblicas relevantes. Quando nós olhamos para as Escrituras, você vai ver que as pregações, como por exemplo de Pedro, que se coloca diante de um povo, libera umas palavras, 3.000 almas se convertem. Mensagens bíblicas relevantes, poderosas, práticas, trazendo salvação, transformação. Amém? Queridos, aqui está um pouco dessas 12 características que mostram que a igreja primitiva era uma igreja em movimento, uma igreja viva, dinâmica, uma igreja relevante, comprometida com a transformação do reino de Deus. Vamos tentar aqui entender na nossa mente. Viveremos um apóstolo, viveremos um tema para o mês, e nós viveremos uma dessas características mês a mês. Concluindo, eu quero partir para o final, queridos. 5º ponto, faltam apenas esse mais 2, bem rapidamente, onde o 5º ponto nesta manhã é um chamado profético para 2005, que além de ser um chamado à ação, é um chamado à obediência. Como assim, pastor? Eu quero voltar lá no texto que nós lemos. Uau, perdão, irmãos. Estou nervoso aqui. Deixa eu tomar água. No livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 15, você pode ler comigo esse texto? Êxodo 14, 15. Disse, está aí? Vamos lá? Lá em cima, ó. Juntos. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Quando eu falo que 2025 será um ano de obediência, queridos, o movimento que Deus espera de nós começa com essa obediência. Assim como Deus chamou a Moisés e os israelitas a avançarem diante de um mar vermelho, ou seja, diante de impossibilidades. Era impossível eles passarem por aquele mar. Eles possivelmente seriam mortos pelos egípcios ali. Mas o Senhor, através de Moisés, disse para os israelitas avançarem e eles não iriam parar. Deus nos chama hoje, queridos, a nós sairmos desse lugar onde nós estamos, como o povo estava parado diante de um mar de estagnação, e nos movermos em direção às suas promessas. Eu creio que o chamado ao movimento, ele é um convite a gente romper com toda a inércia espiritual.
Eu creio que esse chamado, queridos, nós não podemos mais ficar parados. Por isso que eu creio que o tema, o chamado de Deus para 2025, além de nós agirmos, é um chamado também à obediência. Se eu e você obedecermos a Deus e partirmos, Deus vai nos dar a vitória. Deus vai nos levar a cumprir o propósito. Nós precisaremos para isso romper com essa inércia. Nós não podemos mais ficar esperando as coisas acontecerem. É tempo de agir, nós devemos agir. Diga comigo, é tempo de agir. Além disso, queridos, um chamado ao movimento é um convite de Deus a gente confiar nele mesmo diante dos desafios. Eles estavam diante de um mar e eles disseram: e agora? Marchem. E eles confiaram em Deus, começaram a marchar e o mar se abriu. Deus está nos convidando a esse próximo ano a gente dar um passo de fé, a sair do lugar onde nós estamos, porque eu creio que assim como o Mar Vermelho parecia uma barreira intransponível, muitas vezes, queridos, nós também enfrentamos desafios que só podem ser, como eu diria, rompidos, desafios que só podem ser nos dados como vitória, se nós partirmos e confiarmos na direção de Deus. Além disso, um chamado ao movimento. Deus está nos chamando, queridos, a entrar por essas portas que Ele nos abriu. São portas que Deus está abrindo. Eu não tenho que olhar para trás e temer o que passou. Eu tenho que olhar para o que está diante de mim, não com medo para o futuro, mas crendo que Deus nos levará a avançar para o tempo que está diante de nós. 2025, queridos, Deus nos chama a avançar com coragem. 2025 nós precisamos aproveitar as portas que Deus está abrindo para nós. 2025 será um ano de impactarmos as vidas com a mensagem do reino de Deus. Por isso que Deus está nos chamando para um tempo profético de obedecermos e partirmos, e Deus vai nos dar a vitória. Então, queridos, nós não vamos mais ficar parados. O texto de Êxodo capítulo 14, 15, ele nos lembra que a verdadeira fé, ela está em agir segundo a direção de Deus. Se Deus falou, eu vou obedecer e Deus vai me dar a vitória. Se Deus disse vai, eu vou. Se Deus disse movimente, movimente. Se Deus diz para, para. E eu creio que Deus está nos chamando agora a um ano de movimento. Não é tempo mais da gente ficar clamando por algo que Deus já nos instruiu a fazer. O que é que eu tenho que fazer então, queridos? Obedecer, confiar, avançar, assim como Israel viu o Mar Vermelho se abrir diante dos seus olhos, nós também veremos o sobrenatural de Deus, se nós seguirmos em rumo ao movimento. Em rumo ao movimento. Esse culto, queridos, é um culto de transição, onde nós estamos saindo de 2024 e nos preparando para 2025, e para isso eu quero entrar no sexto e penúltimo ponto, que são aplicações práticas. Como nos preparar para esse movimento, pastor? O que eu tenho que fazer? Como eu tenho que agir? Quais são as intenções que eu tenho que quais as intenções que eu preciso fazer? Quais as motivações do meu coração? Como me preparar para 2025? Diga comigo, reafirmando a nossa visão. Qual é a visão que Deus nos deu? Qual é o chamado que Deus nos deu? Nós vamos ser práticos, queridos. Reafirmar a nossa visão significa o quê? Que o fundamento já foi lançado, agora nós precisamos seguir com um propósito com clareza. Por que Deus me chamou? Qual é o meu propósito? Além disso, prática é estar alinhado com essas características. Se essas características foram as características da igreja primitiva, são as mesmas características das igrejas que mais crescem hoje, eu preciso alinhar a minha motivação com elas. O movimento exige uma igreja em oração, em discipulado, em ação. E também nós vamos buscar a direção do Espírito Santo. Resumindo, queridos, na prática nós vamos entender qual é a minha visão, alinhar o nosso coração com a igreja primitiva e orar.
buscar essa direção de Deus no Espírito. Aqui não está relacionado àquilo que diz assim: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Deus já nos deu a direção. Agora nós precisamos buscar a direção do Espírito Santo para viver o movimento, para viver o que Deus tem. E por último, eu quero concluir dizendo que o ano de 2025 é um ano para avançar. Você pode repetir isso comigo? Um ano para avançar. Você pode se colocar de pé. Deus nos chama a agir, queridos. Deus nos chama a sair das paredes do templo e ir além. Ele nos chama a sermos participantes ativos do reino de Deus, dos avanços do reino de Deus. Escute algo. Quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida agora. No ano que vem, no último culto do ano, você vai olhar para trás e vai perceber e vai ver assim e dizer assim: eu, neste ano que passou, fui um canal ativo para o avanço do reino de Deus. Se esse ano você se sentiu como que tipo: Senhor, eu fiz tanta coisa, mas eu tenho a impressão que eu não fiz nada, o ano que vem você não vai ter mais essa impressão. Porque às vezes, queridos, nós fazemos tantas coisas, mas no final do ano nós temos aquela impressão: cadê os frutos para o Senhor? Cadê os frutos que eu deveria apresentar para Deus? 2025 é uma palavra profética que, se você crê, tome essa palavra sobre a tua vida. Você vai chegar no final de ano, olhar para trás e vai dizer assim: eu alcancei vidas, eu discipulei vidas, eu transformei a comunidade, eu transformei a sociedade. Com os valores do reino de Deus, eu mudei as pessoas que estavam à minha volta. Vai ser um ano, queridos, em que você vai ver que você se tornou alguém participante ativamente do reino de Deus. Ano que vem é um ano de avançar. Quero que você feche os seus olhos nessa hora. Pai, eu creio que o próximo ano será marcado por vidas transformadas, uma igreja fortalecida, uma sociedade impactada pelo poder de Deus. É um ano de avanço, Senhor. 2025, ano do movimento. Nós consagramos, Senhor, já nesse culto, em que nós estamos apresentando o próximo ano, 2025, para Ti. Consagramos ele para o Senhor. Embora na virada desse ano, Senhor, no culto de virada, juntos nós estaremos aqui ceando, estaremos aqui apresentando a Ti esse novo ano. Hoje, Senhor, nós já queremos, diante do reino dos céus, declarar que esse ano de movimento, Senhor, onde cada porta que o Senhor vai abrir seja uma oportunidade para avançarmos com o Teu propósito, esse ano seja consagrado ao Senhor. Que nós sejamos uma igreja em ação, comprometida para glorificar o Teu nome. Que sejamos uma igreja, Senhor, que ao olharmos para trás no próximo ano, a gente perceba e diga: eu fui um membro ativo de uma igreja ativa, militante, relevante na minha sociedade. Eu fiz a diferença através da minha vida, da minha família. Eu fiz a diferença na minha célula. Eu fiz a diferença onde eu estou trabalhando. Eu fiz a diferença onde eu estou plantado. Eu fiz a diferença em todos os lugares por onde eu passei. Senhor, nós veremos os frutos através de uma igreja em movimento. Uma igreja agindo. Uma igreja, Senhor, que se coloca na brecha para cumprir o propósito de Deus. Eu creio, Senhor, e tomamos essa palavra nesta manhã sobre as nossas vidas, onde o Senhor nos diz: família de aliança, porque clamas a mim?
marchem. Porque clamas a mim, marche, marche. Quero que você ore nessa hora juntamente comigo, não apenas ouça a minha oração, mas você venha dizer ao Senhor: Deus, eu quero neste próximo ano marchar. Eu quero viver o propósito de Deus para a minha vida. Eu quero, Senhor, ser um canal de Deus para esse lugar. Eu quero cumprir o meu chamado aqui nessa igreja. Eu quero cumprir o chamado de Deus onde Deus me plantou. Diga isso ao Senhor nessa hora, queridos. Do ano do estabelecimento, do ano do governo para o ano do movimento. Diga isso: Senhor, eu estou saindo do governo para o movimento. Eu estou saindo, Senhor, de um estabelecimento para a ação, para a atitude. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, ó Deus. Eis-me aqui diante do Senhor. Usa-nos para a glória do Teu nome. Queremos cumprir o Seu propósito. Queremos viver o que o Senhor tem para nós. Queremos, meu Deus, ser servos, servas militantes nesta geração, cumprindo o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Neste ano de 2025, um ano de portas abertas, um ano, Senhor, em que nós vamos nos movimentar como igreja, um ano, Senhor, em que nós seremos não apenas mais ouvintes, Senhor, de uma palavra, mas praticantes dessa palavra, porque a Bíblia diz que aqueles que praticam, Senhor, são como aqueles que constroem a sua casa sobre a rocha. Que venha o vento, que venha a tempestade, que venha as águas, e essa casa não se abala por nada. Nós declaramos um ano, Senhor, de fundamentação, um ano de base, um ano, Senhor, de nós nos movimentarmos rumos ao cumprimento da grande comissão, em nome de Jesus. Amém